Hoje, o tema da palavra de Deus é Homens de Fogo. Mas eu quero dizer que o título Homens de Fogo é meramente porque os personagens aqui da nossa história são homens. Mas eu quero dizer que isso vale para você, mulher, também. Então eu vou aqui mudar o texto, não um texto, mas um título dizendo Homens e Mulheres de Fogo. Fica melhor isso. A pregação de hoje está no livro de Daniel, no capítulo 3. E o título Homens de Fogo é porque é uma história muito conhecida de vocês. Eu amo o livro de Daniel porque é um livro apocalíptico. Aliás, foi o livro de Daniel que foi a base a partir da qual o livro de Apocalipse traz tantas revelações. Mas o livro de Daniel, ele não é só apocalíptico. Ele é também apocalíptico. Ele profetiza, por exemplo, a entrada do Messias em Jerusalém, a sua morte. Profetiza a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Profetiza a grande tribulação. O anticristo é visto lá. Mas é um livro também de pessoas. Um livro conhecido por homens de Deus que enfrentaram um sistema anti-Deus. Homens como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abdinego, que mesmo vivendo na Babilônia, um reinado tirânico, eles estavam cativos lá, foram levados da sua terra cativos para lá, e ainda assim eles tiveram um grande testemunho. A nossa história, ela gira em torno de um decreto que o rei Nabucodonosor fez. Ele era o Todo-Poderoso, mandou construir uma estátua de ouro puro, e quando ela estava pronta, ele disse que todos aqueles que habitavam na Babilônia, quando ouvissem o sinal, o toque da trombeta, da cítara, dos símbolos, de todos os instrumentos de sopro, convocando para que chegassem à grande praça para adorar a imagem do rei Nabucodonosor, todos deveriam estar lá. E aquele que não se prostrasse em adoração diante da estátua, seria lançado na fornalha ardente. Os que são já de igreja há muito tempo sabem que 3 homens se recusaram a fazer isso. Vocês se lembram o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abdinego. E quando eles recusaram, eles eram pessoas importantes no reino. Eles serviam como ministros na corte da Babilônia. Então eles são trazidos diante do rei e o rei fala: Sadraque, Mesaque e Abdinego, é verdade que eu estou ouvindo? Vocês se recusam a se prostrar diante da minha imagem? Se vocês assim o fizerem, vocês serão lançados na fornalha ardente imediatamente. Mas a resposta destes 3 jovens foi uma resposta admirável. O resultado disso, vocês conhecem a história, eles foram lançados na fornalha e sobreviveram por causa da presença do Senhor juntamente com eles na fornalha. Mas quando a gente olha para essa história, a gente pode aprender algumas verdades que são muito aplicáveis para o nosso dia. Porque ainda que a gente viva num país democrático, nós lutamos contra um sistema. Você percebeu como o sistema deste mundo é anticristão? E muitos de nós somos pressionados a aderir o modus operandi desse sistema, a agir exatamente como as pessoas sem Deus agem. Essa é a razão porque tem tantos cristãos ou pseudo-cristãos que agem como ímpios. E ao invés de dar um bom testemunho, eles dão um péssimo testemunho porque não acreditam nos meios que Deus deseja e quer que os seus filhos tenham. Então, quando eu dou o título de Homens de Fogo, porque eles foram provados pelo fogo e foram aprovados por Deus. Eu quero declarar e profetizar na sua vida que Deus quer levantar mulheres e homens que passem pela aprovação e sejam aprovados, porque são pessoas que de fato refletem o comportamento de um cristão.
Quando você diz que você é um cristão, você está representando a Cristo. Então, não tem essa coisa de um cristão achar que ele pode ser salvo e viver como um ímpio. Pregar da boca para fora que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará, e viver contando mentiras. É muito importante que vocês saibam que nós temos responsabilidade para com o mundo, mas sobretudo para com Deus. Estes homens, eles glorificaram a Deus e são exemplos para nós. Eu quero aqui olhar para o texto e para a história, para tirar algumas qualidades que eles têm e que nós devemos buscar na nossa vida. A primeira delas é que homens de fogo são diferentes. Diga assim: homens de fogo são diferentes. O capítulo 3, versículo 12 diz assim: há uns homens judeus, aqui são os líderes falando com Nabucodonosor. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, eles tinham posição no reino, eles faziam parte daquele governo, mas eles eram diferentes de todos os outros, porque os outros se prostraram, obedeceram ao sistema babilônico, e eles não adoraram os deuses da Babilônia e nem adoraram a Nabucodonosor. Então eles tinham posição, mas não se submeteram a leis que afrontavam a Deus. Eu quero dizer também para vocês que Jesus sempre foi diferente, inclusive diferente dos religiosos da sua época. Por quê? Porque ele era justo num mundo de pecadores, ele era luz num mundo de trevas. Os seus ensinamentos demandavam um estilo de vida diferente. Então, uma pessoa não é cristã simplesmente porque diz. Se ela vive como quem não é, ela não é. É muito importante a igreja discernir isso, porque o padrão que nós estamos exigindo está cada vez mais baixo. Isso é fácil de explicar. Quando eu me converti há 43 anos atrás, quando você se tornava um crente, as pessoas te rejeitavam. Na escola as pessoas brincavam com você, zombavam. Ah lá os Bíblia, ah lá aquele que não fuma, não bebe, não faz isso. Eles olhavam para nós e nos rotulavam como pessoas que andavam direito. Ainda que fosse uma crítica, era como pessoas que andavam direito. Hoje, tanta gente entrou nas igrejas que grande parte dessa massa que frequenta os cultos não teve uma experiência de transformação verdadeira. Então são pessoas que vêm com uma mentalidade mundana, e a igreja, ao invés de ser luz para que eles sejam transformados, está aderindo a essa mentalidade, a essa narrativa e esse modus operandi. Então toma cuidado, porque nós vamos dar conta para Deus. Quanto mais você se expõe à palavra, maior a responsabilidade que você tem diante de Deus e diante das pessoas. Amém ou não? Bom, aqueles homens eram diferentes. Jesus era diferente. Por isso nós também precisamos ser diferentes. Precisamos ser diferentes em primeiro lugar porque nós somos novas criaturas, através do novo nascimento. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, diga assim, se alguém está em Cristo, veja bem, se alguém está em Cristo, esta condicional nos mostra que se de você de fato está em Cristo, você é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então declare assim: se alguém está em Cristo, é diferente, é transformado.
Se você vê uma pessoa que declara ser cristão, mas vive como o modus antigo, você pode questionar se de fato é. A segunda razão porque nós precisamos ser diferentes é porque nós somos transformados pela nova visão que recebemos. O apóstolo Paulo, ele fala sobre si mesmo quando ele escreve aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, ele conta do seu currículo, da sua história, como ele era zeloso do judaísmo que ele fazia parte, como ele era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu. Ele fala sobre como ele era uma pessoa admirável naquele tempo. Mas olha o que ele diz quando ele é transformado. Ele diz: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Essa palavra refúgio no original é coco. Você me entendeu? Aquilo que não presta, que deve ser rejeitado, considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Gente, esse texto é muito profundo. Eu poderia passar horas falando sobre esse texto, mas o texto está dizendo o seguinte: olha, eu era desse jeito, e quando eu conheci a Cristo, é tão sublime, tão superior o conhecimento de Cristo, que tudo o resto eu considerei refúgio, esterco. Tem algumas versões que usam esterco. E aí disse assim: considerei como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E aí ele diz: por amor do qual eu perdi todas essas coisas e as considero como refúgio. Para quê? Quando você considera tudo isso como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Ou seja, ele entendeu que o que ele conheceu em Cristo é muito superior, e ele abandona todos aqueles modos de vida, modus vivendi. Para quê? Para que ele possa experimentar o poder da ressurreição. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Tem muito crente hoje que vem na igreja, que fala como crente, mas vive como ímpio, que vive no modus operandi deste mundo, mente, briga, ofende, sonega, faz de tudo o que é necessário, porque não acredita que vale a pena viver debaixo do Evangelho como o Evangelho é, e por isso nunca vai experimentar o poder de Deus da ressurreição. Você crê nisso, meu irmão? Então nós precisamos ser diferentes. O crente tem que ser diferente. Ninguém é perfeito. Todos os dias eu luto contra a minha carne, mas eu nunca vou dizer para Deus: eu faço isso por causa disso. Diz: não, Senhor, eu errei, me ajuda a mudar, a vencer. Mas o Senhor está certo e eu estou errado, e eu quero que a minha vida cada vez mais espelhe quem Tu és. Amém? Segunda verdade que eu vejo aqui é que homens de fogo são corajosos. Os versículos 14 a 16, quando eles são trazidos diante de Nabucodonosor, e eles se recusam de fato a adorar a imagem, o texto diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? É verdade. Agora, pois, estáis dispostos
E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Eles eram pessoas importantes, sábios, serviam bem ao rei. O rei não queria perdê-los, o rei deu uma oportunidade para eles. É verdade que eu estou ouvindo que vocês não vão se prostrar? Vocês não adoram os meus deuses? Estou dando uma chance para vocês, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão para a fornalha, agora. E ali aqueles homens, tementes a Deus, porque temem mais a Deus do que aos homens, foram corajosos e disseram: nós não vamos discutir isso com o senhor, mas também não vamos mudar. Não vamos adorar a sua imagem e nem vamos adorar os seus deuses. Eu quero dizer para você que cristãos hoje precisam ser corajosos, sobretudo no dia de hoje, assumindo posicionamentos contrários ao do mundo. Estamos vivendo aí nesse tempo de eleição, direita contra esquerda, e não se esqueça, tanto a direita quanto a esquerda pode estar fora completamente da vontade de Deus. Porque se alguém se diz de direita, mas age como um ímpio, este não é um enviado de Deus. Porque o crente, ele tem que ser luz do mundo e sal da terra, amém ou não? Ele tem que ter um comportamento diferente, e ele tem que ter coragem para resistir ao sistema, mas não se misturando ao sistema. Ao longo da minha vida de cristão, muitos crentes vêm perguntar para mim: pastor, mas tem que fazer isso mesmo? Não dá, desse jeito a gente não vai conseguir vencer. Bom, então você está dizendo que você quer Jesus, mas não quer aquilo que ele te ensina. Ou seja, Jesus disse que manda você dizer a verdade, você vai mentir, vai viver mentindo. Jesus disse que você tem que ser um pacificador, você vai ser um briguento. Gente, a igreja precisa discernir, nós precisamos fazer diferença, porque neste mundo é a luz de Cristo que vai trazer, apontar o caminho e trazer resposta para a humanidade. Não são os homens. Maldito o homem que confia nos homens. Então o cristão tem que ser corajoso para defender a Bíblia, defender a palavra de Deus, defender a verdade de Deus. Por quê? Porque os medrosos impedem de Deus agir sobrenaturalmente. Vocês conhecem a história? No final das contas, esses camaradas tiveram a maior experiência da vida deles, porque foram lançados no fogo e não se queimaram porque o Senhor estava com eles. Há muitos crentes medrosos que nunca testemunham de Cristo. Há muitos crentes tolerantes que nunca se posicionam diante dos desmandos do mundo. São cautelosos demais e jamais experimentarão o poder sobrenatural de Deus. É tempo de Deus levantar homens e mulheres corajosos, mas não para defender qualquer bandeira, mas para defender a bandeira de Cristo, da verdade da palavra de Deus, de ser firme com a palavra de Deus. A minha oração é que neste dia, no Brasil inteiro, homens e mulheres cristãos estejam fazendo escolhas que sejam alinhadas com a Bíblia e não manipuladas por vieses, por narrativas direita ou esquerda. Não, é a palavra de Deus, porque maldito o homem que confia no homem. Homens corajosos andam pela fé. Eu me lembro de uma ovelha minha, ele me contando isso, é um amigo querido, eu não vou dizer o nome dele, todos vocês conhecem, mas ele era recém-convertido, e na frente da casa dele, ele tinha uma corrente grande assim de ouro, e um assaltante veio, bateu a mão no peito dele e puxou a corrente. Ele segurou o cara, falou: em nome de Jesus, eu te repreendo. O cara deu um soco nele, ele falou: bom, o nome de Jesus não adiantou, ele saiu na mão com o cara.
Saíram rolando. Ele contando, eu dei muita risada, né? Falei, meu amigo, ou você fala em nome de Jesus e aguenta o tranco, ou então você entra logo no palco, cara. Não dá para você fazer as duas coisas, né? Homens corajosos são homens de fé. Ter coragem para crer, mesmo quando Deus não age imediatamente na hora que você espera. Ter coragem para crer, mesmo quando tudo parece contrário. E eu quero dizer para você que Deus quer levantar um exército de mulheres e de homens de fogo. Não só porque passam pela fornalha do fogo, mas sobretudo porque já estão vivendo no fogo. Porque vivem no fogo do Espírito Santo, que é fogo consumidor. Amém, igreja? Glória a Deus, aplauda o Senhor, diga eu creio. Então diga assim, homens de fogo. Homens e mulheres de fogo, diga homens e mulheres de fogo. São diferentes. Diga, homens e mulheres de fogo são corajosos. A terceira verdade que eu vejo é que homens e mulheres de fogo são consagrados. Os versos 17 e 18 diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Veja que coisa tremenda. Isso é servir a Deus. Isso é servir a Deus assim, olha, Senhor, eu vou te servir se o Senhor disser sim. Se o Senhor disser não, também continuo servindo. Tem aquele cântico que me lembrei agora, que eu não sei se vocês lembram. Se Deus, como que é? Se Deus, de novo, vamos fazer, vai. Como é que começa a letra? Ele é Deus, se não quiser. Ele é Deus, se a porta se abrir. Ele é Deus, e se não, sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Estou arrepiado. Oh, aleluia, aplauda o Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. É assim que o homem de Deus deve ser. Foi isso que eles fizeram. Eles falaram para o rei: ó rei, se Deus quiser nos livrar das tuas mãos, Ele pode. Mas se Ele não quiser, ainda assim, nós não vamos adorar a imagem, porque nós adoramos a Deus, amém? Então, homens e mulheres de fogo são consagrados porque servem a Deus a despeito das circunstâncias. Se nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo. Eles não tinham dúvida do poder de Deus. Como aquele homem chegou para Jesus, aquele leproso, falou: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Ele não tinha dúvida de que Jesus podia. Ele não sabia se Jesus queria. Jesus tocou nele e falou: eu quero. Nem disse eu posso, só disse eu quero. E quando Deus quer, meu irmão, nada pode impedir a vontade de Deus. Então nós temos que crer que Deus é Senhor e servir a Deus a despeito das circunstâncias. Homens e mulheres consagrados servem a Deus até a morte. Se Deus não quiser, fica sabendo, rei, que não vão servir aos teus deuses e não vão adorar a sua imagem. Pode jogar na fornalha. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Na grande tribulação muitos vão morrer por causa do anticristo, mas vão receber vestes brancas e uma marca de serem mártires. E a Bíblia diz: quem são estes que vêm, que aparecem com vestes brancas? E uma voz é dita: estes são os que morreram na grande tribulação, que não adoraram a imagem do anticristo e nem aceitaram a sua marca. Eles o venceram
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vocês estão entendendo, igreja? Deus quer levantar homens e mulheres que sejam consagrados e fiéis a Deus, a despeito se vão vencer ou se vão perder a própria vida. É desse tipo de pessoas que Deus precisa hoje. Eles servem a Deus sem ressentimento. Fica claro aqui. Eles estavam maduros. Eu não tenho ressentimento. Deus é Deus, eu o sirvo. A minha vida é dele. Se chegou a hora de eu entregar a minha vida como libação, Paulo disse isso. Já estou pronto. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Estou pronto para ser oferecido para Deus como libação. Então, queridos, você precisa e eu preciso, nós precisamos servir a Deus sem ressentimento, porque Ele não fez aquilo que a gente esperava. Há muitos crentes ressentidos com Deus, esperam uma bênção, a bênção não vem e falam: agora quer saber, eu vou fazer do meu jeito. Ele não salvou meu casamento, Ele não curou a pessoa que eu queria que Ele curasse, Ele não me livrou da falência, Ele não abriu uma porta que eu precisava, Ele não se importou com o meu problema. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer levantar homens e mulheres que o amam e o sirvam e se consagram a Ele, sabendo que esta vida é passageira, mas a vida eterna é muito longa. Então vamos viver dando testemunho, lutando contra a carne e o pecado, até que o Senhor nos convoque, a despeito dos percalços, das lutas e das perdas que a gente vai ter, sem ressentimento. Homens e mulheres de fogo servem a Deus completamente, como fizeram alguns homens da Bíblia. Eu quero citar em primeiro lugar Jó. Jó, vocês conhecem a história, foi provado por Deus, perdeu tudo, perdeu família, perdeu a saúde, e ainda, para acrescentar a sua dor, os seus amigos ficavam apontando o dedo para ele. Chega um momento que ele fala assim para os amigos, lá em Jó 13, de 13 a 15: calai-vos perante a mim, e eu falarei, e venha sobre mim o que vier, tomarei a minha carne nos meus dentes. Ele era pele e osso, e porém a vida na minha mão, eis que ele me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Jó falou assim: eu vou morrer mesmo, estou muito perto da morte, mas eu vou me manter fiel a Ele. A mulher dele falou assim: olha, tira a sua vida, amaldiçoa a Deus e se mate. Ele disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, no saí do ventre da minha mãe, bendito seja o nome do Senhor. Gente, essas pessoas que estão na Bíblia são pessoas como você e eu, pecadores, mas que escolheram servir a Deus completamente. É esse tipo de vida que é um testemunho que deixa o mundo embasbacado. Não esse tipo de gente que é pior do que os ímpios, age pior do que os ímpios, usa os métodos dos ímpios para conseguir os seus objetivos. Então, igreja, abra os olhos, confia no Senhor. Uns confiam em carros e em cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É nele que nós devemos confiar. Amém, igreja? Aqueles homens serviram como Jesus serviu a Deus no Getsemane. Houve um momento em que Jesus estava profundamente angustiado e deprimido. A Bíblia diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, lá em Mateus 26, 38 e 39. E ele fala para os discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Olha que coisa, Jesus sempre orou para os outros, aqui ele está pedindo oração pela sua própria vida. Adiantando-se um pouco, prostrou seu rosto na terra, orou dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Sabe, gente, Jesus morreu na cruz, mas ele venceu a carne e o diabo ali. Foi naquele momento em que ele falou: não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Ali ele venceu o diabo. E nós estamos chegando muito perto de um tempo quando o anticristo vai governar esse mundo. E vai exigir que adorem a sua imagem. Isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego é um tipo do que vai acontecer. Ali Nabucodonosor é um tipo do anticristo. O anticristo também terá uma imagem, as pessoas terão que adorá-la. E Apocalipse 13:8 diz: e adorá-la-ão, a imagem, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que morreu desde a fundação dos tempos, ou do mundo. Nós estamos caminhando para um tempo assim. Eu creio que a igreja não passará, vai ser arrebatado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não é porque você vem à igreja que você vai ser arrebatado. Você precisa ter uma experiência com Jesus e viver pela fé e obedientemente, amém? Então, homens e mulheres de fogo são consagrados a Deus. Em quarto e último lugar, eu quero dizer que homens e mulheres de fogo experimentam o sobrenatural de Deus. Os versículos 24 a 27 nos contam o que aconteceu. Eles foram lançados na fornalha, só que não se queimaram. Como é que isso aconteceu? Eles estavam na fornalha, mas havia um quarto homem, semelhante aos filhos dos deuses. Quem é que estava lá com eles, irmãos? Jesus. Eu quero te dizer, Jesus não vai te impedir de entrar na fornalha, mas Ele vai estar com você na fornalha. Glória a Deus. Ele vai estar com você na fornalha. E o grande Nabucodonosor, que era o homem mais poderoso da terra, ele viu aquilo diante dele. E os versos 24 e 25 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, libertos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Amém, irmãos? Eu quero dizer para vocês que quando você anda com Deus e se consagra a Deus, você vai viver experiências sobrenaturais de livramento. Se Deus não quiser o livramento, Ele vai te levar para a glória, como é que fala quando a pessoa recebe uma promoção? Vai te promover para a glória. Mas se Ele tiver propósito na tua vida aqui, meu irmão, o fogo não vai queimar, o fogo não vai esquentar, não vai esquentar os seus pelos. O texto diz que nem cheiro de fogo eles tinham, porque somente as cordas queimaram. Se você se entrega ao sistema desse mundo, você vai ficar amarrado. Mas se você se consagra a Deus, as suas amarras vão ser queimadas na fornalha. Glória a Deus. O rei disse, lá no versículo 25: eu vejo 4 homens soltos, diga soltos, que andam passeando dentro do fogo. Diga assim: o fogo vai ser nada, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Os versículos 27 a 30 ainda diz mais: ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos. Diga assim: nem um fio de cabelo se queimou, nem os seus mantos se mudaram, a roupa não queimou, nem cheiro de fogo passara sobre eles, não ficaram com cheiro de churrasco. E aí
é o que eu acho mais lindo. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aleluia. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Deus, não vou me prostrar diante de nenhum outro Deus. Eu entrego a minha vida para ti. Se o Senhor quiser que eu morra, é a minha oferta para ti. Portanto, isso ainda Nabucodonosor falando: faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Não há outro Deus que possa livrar como esse. Este é o ímpio reconhecendo: Deus precisa de mulheres e de homens que possam viver de maneira em que Deus possa se manifestar sobrenaturalmente, para que todos saibam que ninguém pode livrar como o Senhor. Porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Sabe, queridos, às vezes a gente olha para a vida desses homens e a gente fala: Deus, eu não sei se eu estou pronto para perder a vida. Ninguém fica pronto para perder a vida se não começa com as pequenas coisas. Você começa sendo fiel no pouco, e Deus vai te dando mais força, mais firmeza moral, integridade moral, até que chega um momento que você, se tiver que passar por isso, você vai glorificar a Deus. Amém? Eu falo para Deus: Senhor, me ajuda a ser fiel nas pequenas coisas, para que um dia eu possa ser fiel nas grandes. Quando Deus me deu essa palavra essa semana, Ele disse: o mundo está à procura de líderes fortes e poderosos. Por isso que o mundo vai ser enganado pelo anticristo, porque ele vai ter um grande discurso, uma persuasão extraordinária. A Bíblia diz que ele será um mestre nas intrigas. A Bíblia diz que ele terá uma boca grande de blasfêmias. Ele vai enganar a muitos. A Bíblia diz que porque não creram na verdade, eu lhes enviarei a operação do erro, para que creiam na mentira aqueles que não creram na verdade. Mas você e eu somos resistência. Nós ainda temos que fazer a menção do nome do Senhor, porque uns confiam em carros e em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós confiaremos no Senhor e somente nele. Amém, igreja? Porque eles não foram queimados, porque o Filho de Deus estava ao seu lado. E Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque eles não foram queimados, porque eles já estavam em fogo por dentro. Tinham sido realmente batizados pelo fogo de Deus, pelo Espírito de Deus nas suas vidas. Mesmo que vivessem numa atmosfera pagã, o seu interior estava cheio de Deus. Nesse dia que nós vivemos hoje, Deus precisa de mulheres e de homens de fogo. Vamos lembrar das características desses homens? Diga assim: em primeiro lugar, eles eram diferentes. Diga em segundo lugar, eles eram corajosos. Em terceiro lugar, eles eram
consagrados. Não, mas tem mais uma. Qual que é a última? Se nós esquecemos uma. Vou olhar aqui de novo. Não era isso não. Primeiro, eles eram diferentes. Segundo, corajosos. Terceiro, consagrados. E o quarto, experimentam o sobrenatural de Deus. Parabéns, você me fez lembrar. Ela estava lendo, né? Mas não é lindo a gente ver isso na Bíblia, gente? Quantos aqui querem entregar a sua vida para Deus? Nesse mundo, Jesus disse, tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós não vivermos buscando andar como Jesus andou, quem vai mostrar ao mundo o caminho? Se nós agimos iguais aos ímpios, usando a metodologia dos ímpios, como nós vamos apontar para Jesus? Feche os seus olhos agora. Eu não quero aqui de maneira alguma dizer para você que é fácil. É muito difícil. O próprio Senhor disse que no tempo da igreja de Filadélfia, Ele disse, eu sei que você tem pouca força, mas eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti. Essa porta aberta é a porta do escape. E Jesus disse que nenhuma tentação é sobre-humana, porque junto com toda tentação vem o escape. Essa porta é a porta do testemunho. Mas para testemunhar você tem que estar disposto a viver como Jesus nos ensinou. Então eu quero que você entregue ao Senhor hoje a sua vida, as suas lutas. E que você diga para Ele, Senhor, eu quero ser uma mulher ou um homem de fogo, que tem um testemunho que te agrada. Eu quero ser luz nas trevas. Pai, eu quero agora orar pela nação brasileira. Em época de eleição, Senhor, todos os anos, as pessoas entram em discussões vãs, tendo esperança em homens que não são de verdade a resposta, porque não são cristãos e tampouco andam como Jesus andou. E por causa disso, Senhor, até no meio da igreja, até no meio das famílias, as pessoas se dividem, se odeiam, simplesmente, Pai, porque é mais fácil andar segundo a mentalidade deste mundo. Mas eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor mude a nossa vida e levante a tua igreja para ser luz do mundo e sal da terra. Nós entregamos a Deus as nossas fraquezas, mas nós queremos decidir hoje aqui, Senhor, a viver nesse mundo com o objetivo de glorificar o teu nome. Vem, Espírito Santo, ajuda a nossa fraqueza. Abre as mentes do teu povo, para que eles sejam, ó Deus, iluminados com a tua verdade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Amém. Eu quero que você permaneça com os olhos fechados. Nós temos poucos visitantes hoje, mas se você hoje quer entregar a vida ao Senhor Jesus, eu queria orar por você e com você. Onde você estiver, levante a sua mão. A igreja fica com os olhos fechados. Eu não vou fazer essa pergunta há muito tempo, mas se você hoje quer entregar sua vida a Cristo, graças a Deus por essa vida, fique com a mão levantada. Há mais alguém?
Graças a Deus. Eu vou descer aqui embaixo. Eu peço que você venha aqui comigo e eu vou orar por você e com você. Venha, venha comigo. Você também que está me vendo pela internet, você faça essa oração. Venha. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ore comigo agora, diga: Senhor Deus, eu quero abrir a minha vida a Ti. Entregar os meus medos, minhas ansiedades, meus pecados. Eu quero hoje, Senhor, declarar com todo o meu coração que a minha vida é Tua. Eu quero viver contigo todos os dias da minha vida. Dá propósito, dá relevância. Usa a minha vida, porque eu quero ser como aqueles homens. Alguém capaz de resistir ao sistema, entregando tudo para Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por mim. E eu Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Quantos anos você tem, meu jovem? 12 anos. Que coisa linda entregar a vida para Jesus assim. Você já é um pouquinho mais velho, né? Menino ainda, tudo menino aqui. Só tem gente nova, com a vida inteira pela frente, para consagrar a vida para Deus e viver de maneira relevante nesse mundo, sendo luz no meio das trevas e sal para dar sabor na vida das pessoas. Amém? Eu vou pedir para vocês acompanharem aqui os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração. Pode acompanhá-la se você quiser. Vai lá, Flávio. Mas eu quero orar pela igreja ainda. Se existe algo que você queira entregar para Deus, se tem alguma área na tua vida que você gostaria de consagrar hoje ao Senhor, fique de pé, onde você está agora. Deus, nós nos apresentamos a Ti, humildes, reconhecendo o Senhor, que Tu és digno de receber a nossa adoração, somente o Senhor. Senhor, nós não queremos viver declarando que somos Teus, mas vivendo como se não fôssemos. Mas Senhor, hoje eu quero suplicar também pela nação brasileira. Tanta gente enganada, tantos enganadores. Senhor, aqueles que têm o Espírito Santo, o Senhor pode falar, dirigir, apontar, orientar, Senhor. Mas nós queremos declarar que cremos na Tua soberania. Mas hoje nós humildemente suplicamos pela nação brasileira, para que homens e mulheres em todo o país, como vereadores, como prefeitos, sejam tementes ao Senhor, e vivam de acordo com a Tua vontade, que tenham uma vida semelhante, ou pelo menos em busca daquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Porque a Tua palavra diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. A Tua palavra do Senhor diz também que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo sofre. Nós Te pedimos que o Senhor nos abençoe, de maneira que continuemos a ter, ó Deus, liberdade para pregar o Evangelho na nação brasileira. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui e também na internet.
Liberta-nos, ó Deus, de todas as amarras. Que o fogo do teu Espírito, Senhor, venha queimar as amarras que o diabo coloca na vida do teu povo. Amarras espirituais, amarras emocionais, oh Deus, amarra de feridas na alma que continuam a atuar na vida até mesmo dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha libertar o teu povo e que o teu povo viva cheio de fé e de autoridade para glorificar o teu nome. Diga assim: eu recebo, Senhor, a tua presença, a tua unção na minha vida, na minha fornalha. Eu ficarei firme e fiel, e eu creio que as minhas amarras cairão por causa de Jesus na minha vida. Digo obrigado, Espírito Santo, pelo teu poder na minha vida. Libera o teu poder na minha vida, e libera o teu poder na igreja de Cristo no Brasil. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir para o pastor Israel, nosso missionário em Portugal e na Europa, para terminar o nosso culto com a bênção do Senhor. Vem, Israel. Silene está aí ou não? Aleluia. Queridos, coloque a mão no seu coração. Nós somos chamados a sermos fiel no pouco, mas sabemos que nós temos autoridade para grandes conquistas. O Senhor nos chamou para sermos fiéis no nosso dia a dia, no ordinário, para que nós possamos alcançar o maior, o melhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos enviados para que nós possamos viver esse melhor, no amor de Deus. Que nós sejamos enviados pela graça de Jesus, esse poder capacitador. Que nós sejamos enviados pelas eternas consolações do Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém? Queridos, Deus abençoe grandemente a sua vida. Dê um abraço no teu irmão antes de sair. Celebre a vida, porque ela tem mais a ver com Deus, e Ele te escolheu para fazer dela uma vida plena. Deus abençoe.